Alguns pacientes que são vasectomizados e querem ter filhos, chegam no consultório e perguntam para mim: doutor, eu sou vasectomizado, me casei novamente, quero ter filhos. A única chance que eu tenho é fazendo a reversão de vasectomia ou eu tenho alguma outra chance? Eu explico para ele que existe uma outra chance também. Ele poderia estar tentando fazer uma punção do epidídimo, né, para tentar capturar esses espermatozoides e fazer uma fertilização. Só que existe um custo desse procedimento e nós precisamos avaliar o custo-benefício. Esse procedimento nem sempre se consegue a captação de espermatozoides por essa punção e nem sempre a fertilização dá certo. E essa fertilização tem um alto custo. A reversão de vasectomia tem uma vantagem, que ela tem um menor custo do que a tentativa de fertilização e, dando certo a reversão, o paciente pode fazer tentativas mensais de gestação. Ou seja, todo mês ele pode estar tentando ter um filho quando a gente consegue o sucesso na reversão de vasectomia. Outro detalhe importante, o paciente que está interessado em fazer a reversão, ele pergunta: doutor, a cirurgia é tão simples quanto a vasectomia? A minha vasectomia durou por volta de 20 a 30 minutos, eu fiz com anestesia local. A reversão é simples também? Eu explico que não. A reversão de vasectomia já é um procedimento mais complexo. Primeiro, que eu preciso direcionar o paciente ao centro cirúrgico. Na maioria das vezes eu preciso de uma raquianestesia com uma ótima sedação. Alguns colegas urologistas preferem até mesmo anestesia geral. Por que isso? Quando fazemos a reversão, fazemos utilizando um microscópio. E quando estamos utilizando o microscópio para a reversão, qualquer pequeno movimento do paciente parece para nós cirurgiões um verdadeiro terremoto. Então precisamos de um paciente muito parado, muito estável na cirurgia. Então, mas uma boa anestesia, uma raquianestesia, que é um bloqueio, geralmente do umbigo para baixo, e uma boa sedação, é possível fazer a reversão de vasectomia. E alguns pacientes chegam ao consultório e perguntam: doutor, existe alguma idade limite para a reversão de vasectomia? Uma coisa é certa, à medida que um homem vai envelhecendo, vai diminuindo a qualidade do esperma daquele homem. Mas eu não imponho um limite para a tentativa de reversão. A minha contraindicação da reversão seria, por exemplo, um homem que está hipogonádico. Aquele hipogonadismo realmente pode comprometer a espermatogênese e a fertilização. Então, em alguns casos, o que eu contraindico não é a idade do paciente, mas sim essa situação hormonal do paciente. Algumas pessoas também me perguntam: doutor, e como é o pós-operatório da cirurgia de vasectomia? Bem, a cirurgia de vasectomia, o paciente geralmente vai de alta no mesmo dia, fazendo a cirurgia pela manhã, ele vai de alta à tarde ou no início da noite. Esse paciente precisa, nas primeiras 48 horas, colocar gelo por 20 minutos a cada 2 horas por 48 horas. Eu indico ao paciente a utilização de um suspensório atlético, um suspensório que deixa a bolsa testicular bem fixa. Eu peço para que esse paciente não faça atividade física por pelo menos 20 dias, que ele fique sem dirigir por 10 dias e que ele tenha a primeira relação sexual após 30 dias. E o primeiro espermograma, para fazermos a primeira análise se houve a reversão ou não, eu peço com 45 dias. E sempre explico para o paciente que a gente deve ter um pouco de paciência, tá? Às vezes o primeiro espermograma não aparece uma grande quantidade de espermatozoides, mas à medida que eu vou seguindo esse paciente, eu vou percebendo que já vai começando a aparecer espermatozoides no ejaculado. E lá para frente eu consigo dar a boa notícia para ele, que ele acaba de se tornar um homem fértil. Outra pergunta frequente dos pacientes é: doutor, após a cirurgia, eu corro o risco de ter algum problema? Ou seja, eu fiz o primeiro espermograma, fiz o acompanhamento, após 6 meses eu já vejo que tem espermatozoides no meu ejaculado, eu já me tornei um homem fértil. Existe lá na frente, após um ano e meio, a chance de dar alguma coisa errada? Eu explico que a chance é pequena, mas pode existir uma obstrução do ducto deferente no local da própria cirurgia. Ou seja, inicialmente ele pode ter a recanalização, passando espermatozoides pelo ducto, mas num futuro próximo pode haver obstrução. Apesar de não ser frequente, pode acontecer e eu oriento ao meu paciente. Resumindo sobre reversão de vasectomia, então, nós conversamos aqui sobre quais as principais indicações, como é a avaliação do paciente que quer ser submetido à cirurgia de reversão de vasectomia, como é a cirurgia,
como é o pós-operatório, quais são as chances de reversão, mas se ficou alguma dúvida, eu sou o Dr. Rodrigo Braz, você pode me localizar pelo site drrodrigobraz.com.br, você pode entrar também em contato comigo pelas redes sociais, pelo Instagram, pode mandar um direct que eu farei questão de te responder. E pode também marcar consulta comigo no Hospital Urológico de Brasília.